Mais uma semana, mais uma Fugimas Feiras e meus amigos, eu sinto que a gente teve o capítulo mais nonsense, mas também o mais implícito que a gente teve em Chainsaw Man. E isso me animou muito. Bora falar sobre isso. Antes de a gente começar o capítulo em si, eu preciso dizer uma coisa. O Fujimoto, mais uma vez, provou o quanto ele consegue ser um autor imprevisível. Eu tinha dito algumas coisas que eu esperava que iria acontecer nesse capítulo, principalmente o fato de que eu imaginava que a gente teria uma quebra mais cômica para não acontecer realmente um estupro com o Denji. E de longe essa foi a única coisa que eu acertei que aconteceu aqui nesse capítulo. E é insanamente gostoso ler algo que você não tem a ideia de para onde vai ir. É muito imprevisível. Dito isso, o capítulo se chama Choo Choo Lovely Muni Muni Mura Mura. E esse título é uma referência direta para uma música do Máximo The Hormone. E se inicia dando aquela continuidade para aquela situação desconfortável que a gente viu acontecendo no último capítulo. Aqui, aquela mesma garota que começou aquele assédio questiona o Denji se ele realmente é virgem e se ele quer transar. E ela diz que em troca o Denji apenas precisaria lamber aquele demônio que estava morto. E aqui acontece algo bem interessante e também bem esclarecedor. O Denji começa a dizer que aquilo está muito estranho e que com certeza tem algo ali. Sabe, eu amadureci. Não vou mais cair em armadilhas sexuais. Além disso, ser atraído para uma armadilha para fazer o que os outros querem, isso é algo que já tô de saco cheio de fazer. Se entendeu isso, vai embora e valorize mais o seu corpo. A gente vê o Denji dizendo isso, mas na realidade a gente percebe que ele apenas pensou isso e de fato ele foi lamber o corpo do demônio. Mas por que eu disse que isso é interessante e esclarecedor? A gente viu que nessa parte 2 teve um momento que o Denji externizou esse fato de que ele aprendeu a lição dele, ele já entendeu que não é assim que as coisas funcionam. É muito foda ver aquele capítulo do Denji da Asa no aquário que ele diz que ele aprendeu que tem que valorizar ele mesmo. E agora isso está acontecendo novamente, ele está mostrando pra gente que ele tem a consciência de que aquilo é apenas algo que vai fazer mal a ele. E ele tem essa consciência graças a todos os traumas que ele passou. Só que ainda é muito presente esse impulso emocional que o Denji tem. Ele, querendo ou não, mesmo sendo um jovem, um adolescente, ele é ainda muito infantil. Falta muita malícia pro Denji. Ele realmente acredita na pessoa, ele realmente, mesmo desconfiando, ele sabe que aquilo pode ser algo bom pra ele e ele vai acreditar. Falta realmente essa malícia dele entender mais essas situações. E é por isso que eu disse que é esclarecedor, pois o Denji realmente sabe disso. A gente já sabia disso, né? Mas o Denji realmente sabe que aquilo ali não é algo bom. Aquilo ali vai fazer mal a ele. Porém, ele continua sendo uma pessoa muito impulsiva, muito à mercê de seus desejos. Mesmo que aquilo não seja nada saudável pra ele, ele não tem ideia se realmente não é saudável, sabe? E isso vai muitas coisas, igual eu disse, mentalidade, falta de experiência. Pois, por exemplo, a gente tá falando de uma relação sexual que ele nunca teve até então. Então é uma falta de perspectiva que o Denji tem sobre ele mesmo muito grande. Ele tem que começar a desenvolver essa maturidade de tipo, é isso que eu tô pensando e realmente isso vai me fazer mal. Eu não preciso ficar nessa situação. E sinceramente, ver isso acontecendo, apesar de ser cômico, é muito triste também. Pois a gente sabe que ele tem ideia do que ele tá fazendo, não é algo bom pra ele mesmo, mas mesmo assim ele se sente à mercê desse sentimento, desse impulso. E querendo ou não, Chainsaw Man também fala sobre relacionamentos. E isso daqui só mostra as camadas que esse personagem tem. Ele sabe, ele aprendeu, mas ele ainda não consegue ser efetivo. O Denji realmente está numa situação muito difícil. Ele quer sair dos mesmos hábitos, mas ele não consegue. E é claro que aquela garota vendo toda a situação, ela ri bastante. Ela ainda fala pra ele chupar a parte do corpo do demônio e caralho, mano. É igual eu falei, eu rio porque, sério, olha as caretas que o Tenji faz aqui, mano. Mas realmente
É muito deplorável essa situação, mano. Muito. Mas, finalmente, eles saem daquele cinema, nada de ruim acontece com o Denji. Obrigado, Fujimoto. A garota leva o Denji a um karaokê e ela diz que é ali que eles vão ter relações sexuais, pois com a roupa do colégio eles não iriam conseguir entrar em um motel. E principalmente pelo fato de que ela conhece um amigo de um amigo que trabalha naquele karaokê e que acaba fazendo uma vista grossa ali. Mas é aqui que começa o charme desse capítulo. Pois antes mesmo deles começarem a ter essa relação, ela começa a cantar uma música que é a música que dá o nome do capítulo. E quando o Denji vê isso, ele fica feliz de que aquilo realmente não parece ser uma armadilha e que ele finalmente começou a se divertir, mostrando pra gente que realmente ele ainda estava muito desconfortável com aquela situação. Só que realmente ele não tem essa inteligência emocional para se livrar daquilo. Ele realmente achou que isso era o certo, ele tinha que seguir o impulso sexual dele novamente. E a partir daqui, o Fujimas vira o Fujimas que a gente conhece. Pois simplesmente a gente vê toda essa música acontecendo e o Denji saindo na porrada com várias pessoas que começam a invadir aquele lugar, querendo bater neles. E é muito interessante porque toda essa sequência de ação é muito Old Boy. Quem conhece Old Boy sabe do que eu tô falando. E quem não conhece, por favor, vão ver esse filme, porque esse filme é muito bom, muito bom. Mas por que eu acho tão interessante esse momento? Porque todo esse momento aqui, ele abre muitas margens para interpretações. Aquilo tudo ali tá realmente acontecendo? Ou aquilo é uma metáfora de como o Denji está se sentindo com a música? Ou aquilo é uma metáfora de que realmente eles estão tendo uma relação sexual e aquilo é apenas a demonstração de sentimento, de como ele está se sentindo? Sabe? Abre essas interpretações, porque na minha cabeça é algo realmente muito repentino toda aquela invasão. Sem contar que toda essa invasão, ela conversa perfeitamente com o que a música diz. O que eu disse no início desse vídeo, tá tudo aqui. Esse capítulo, ele é muito implícito, ele tem muitas coisas entre linhas ali. Toda essa letra da música conversa muito bem com muita coisa de Chainsaw Man e principalmente nessa parte 2. A gente chega a ver algo ali afinetando a justiça, né, de como as pessoas se tornam escravos de algo, de uma ideologia falsa. A música também mostra muito esse impulso emocional que a gente tem, que tá cansado de viver aquele tédio, aquelas obrigações. O ano inteiro à beira da morte, no meio da restauração, essa gente de fora pegando vice permanente. Estresse de ajudar os outros, estresse das obrigações, uma eterna corrida entre homem e mulher. Isso representa muito a situação que o Denji está vivendo e que a sociedade de Chainsaw Man está vivendo. São muitos conflitos acontecendo, de pessoas levantando suas bandeiras e sendo cada vez mais extremistas, sem contar com a forma que o Denji se sente reprimido, sem conseguir ser livre, sem conseguir ser ele mesmo. E pô, convenhamos, o rock combina muito com toda essa vibe punk, toda essa vibe rebelde. E eu acho que é muito o que o Denji representa. Pois a gente começa a perceber que o Denji tá se sentindo feliz. Naquele caos inteiro, ele tá se sentindo feliz. Inclusive, o capítulo acaba com essa cara do Denji, que fazia tanto tempo que a gente não via um sorriso. Só que assim, convenhamos que não é aquele sorriso que a gente gostaria de ver, né? A situação que ele tá. Pois aqui ele tá abraçando a violência, ele tá abraçando esse caos. E isso, com certeza, faz com que ele se torne mais livre. E com toda certeza, aqui ele tá gastando toda aquela energia, todo aquele rancor que ele vem sofrendo há 4 capítulos ou mais. E aqui a gente percebe o quanto o Denji quer ser livre. Ele quer ser livre, velho. E eu gosto muito do toque de que quando o Denji pensa que talvez uma vida normal seja divertida, quando ele pensa isso, instantaneamente começa toda essa loucura, mostrando que, Denji, você vai ser feliz abraçando a sua normalidade que não é normal. Ele gosta de se sentir livre, ele gosta de fazer o que ele quer, independente das amarras. E é por isso que eu acredito fielmente que toda essa sequência, ela realmente pode ter acontecido, mas eu acho que ela tem muito mais impacto como uma metáfora.
Eu realmente acredito que toda essa brisa seja realmente a interpretação de como o Denji estava se sentindo, como ele finalmente conseguiu se desamarrar, sabe? Abraçar sua loucura, abraçar a mensagem que ele tá ouvindo naquela música. Eu vejo toda essa sequência com esse sentido prático. Realmente, igual eu falei, talvez possa ter acontecido toda aquela treta ali, mas eu realmente acredito que ela funciona muito mais como metáfora, como realmente um acontecimento ali. E foi isso que me pegou nesse capítulo. Eu realmente não esperava nada disso. Eu estava realmente esperando que, sei lá, a Ásia iria aparecer naquele cinema e teria uma piadinha ali e tal, que realmente não iria acontecer nada sério envolvendo o Denji e aquela garota. Mas eu não esperava que a gente teria um capítulo tão introspectivo assim, sabe? E sobre esse final, eu fico um pouco em conflito. Por quê? Beleza, finalmente a gente tá vendo o Denji sorrindo mais uma vez. Só que a gente tá vendo que ele tá se divertindo em meio a um caos que, ok, tudo bem ele gostar daquilo, mas assim, não é aquilo que a gente imagina que seja o padrão, que seja algo bom pra ele. O que eu quero dizer é que eu fico com muito medo dessa garota levar o Denji pra um caminho muito diferente do que a gente estava imaginando. De ele começar a confundir seus conceitos com outros conceitos e isso me preocupa um pouco. Mas outra coisa que a gente pode confirmar vendo esse final é de que o Yoshida soube escolher uma parceira pro Denji. Alguém que realmente tá na mesma pilha dele, parece, sabe? O Yoshida cada vez mais segue os passos da Makima. Talvez não de uma forma tão eficaz, mas ele tá ali, seguindo. E é por isso que eu tenho tanto ódio desse personagem. Pois a gente não pode se enganar aqui. A gente viu que o Denji, no meio daquela loucura, ele viu um pouco de diversão, ele conseguiu relaxar, ele conseguiu descontar suas angústias. Porém, a gente sabe que o Denji tá restrito de várias e várias coisas e que provavelmente ele não vai conseguir ter uma vida normal. Pois isso é contra a natureza dele, a gente percebe isso. O Denji quer ser livre, ele só quer ser livre, ele só quer ser ele mesmo. Eu adorei esse capítulo, eu não esperava isso, eu li ele umas 3 vezes porque realmente eu achei que tem muita coisa ali pra ser comentada, sabe? E eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer, só que a gente vai ter que esperar 2 semanas pra isso. O Yoshida quer apenas colocar o Denji em uma coleira pra viver uma vida normal e tá usando aquela garota como um peão pra isso? Ou ele quer algo a mais? O que eu posso dizer é, eu não gosto dessa garota e eu também não gosto mais do Yoshida. E novamente, fico muito feliz de ver o Denji feliz, pelo menos por alguns instantes, mas realmente eu não sei se isso realmente vai ser algo bom pra ele ou não, sabe? O que eu posso fazer é acreditar no meu mano Denji. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que tenham gostado. Se possível, avaliem esse vídeo. Comentem também, é muito importante. Eu adoro ver os seus comentários. E, por favor, caso vocês não viram o vídeo que eu soltei ontem, vão lá ver. E é isso. Até a próxima.